Alô, alô, esse é mais um Politiqueijo. Eu sou Luara, falo diretamente de Belo Horizonte e lá do interior tem o meu amigo João. Dá um oi aí, João. Fala aí, pessoal, esse é mais um vídeo do Politiqueijo. Estamos muito felizes com a repercussão. A Luara aí de Belo Horizonte, da capital, eu aqui do Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Estamos começando para falar mais alguns assuntos que não são tão alegres, mas são importantes que cada um saiba. Isso aí. E aí, só para avisar o pessoal, o nosso canal não tem nenhum tipo de financiamento de nenhum partido político, nem nada disso. Então a gente pede para que todo mundo ajude a divulgar aí, ó, curtir nossos vídeos, se inscrever no canal, ativar as notificações e mandar pra galera pra gente espalhar as nossas palavras aí, beleza? Hoje a gente vai inaugurar o bloco que se chama Observer, ou como diz o povo belo-horizontino, não tô acreditando nisso não. E para falar sobre o não tô acreditando nisso não, da vez, a gente vai falar sobre Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, presidente da República, que deixou o pai de castigo, deixando 3 dias sem Twitter, que é a principal ferramenta do presidente da atualidade. Bom, parece engraçado quando a gente cita isso, porque é uma briguinha familiar, meio monarca, meio esquisita, mas não tem nada de engraçado. Por quê, gente? Se a gente for pensar, as redes sociais do presidente da República é, hoje em dia, a principal fonte de informação, de declarações. Inclusive, ele já avaliou isso, que é um instrumento de declarações públicas a nível nacional e internacional. Então, o que a gente tem é um vereador de uma cidade, que é o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, censurando ou deixando de que as informações cheguem a 200 milhões de pessoas. E é isso que ele fez com o Twitter do Bolsonaro. Gente, a presidência não é um parquinho, não é briga de monarca, não é um reality show de Kardashian, por exemplo. E aí, indo pro reality show verdadeiro do Brasil, a gente tem, infelizmente, 13 milhões de desempregados na atualidade. E aí, João, não sei se você sabe, mas é o pior número dos últimos 7 anos. Mais uma informação que eu venho trazendo para vocês é que o próprio Bolsonaro alegou publicamente que não nasceu para ser presidente e sim militar. Desculpe as caneladas, né? Não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. Um cara que foi expulso do exército, então ele não nasceu para nada, né? Nem para uma coisa, nem para outra. Esse é o nosso presidente da República. E a última informação, rapidinha, é sobre o Léo Índio. João, você sabe quem que é Léo Índio? Léo Índio é o sobrinho do Bolsonaro, primo do Carlos. Exatamente. Léo Índio, que é primo do Carlos Bolsonaro, ele que já participou aí de algumas reuniões sigilosas, inclusive sobre reforma da Previdência, dando o que falar, acaba de ser nomeado a um cargo de confiança no Senado. Isso é muito grave, gente. E mais do que grave, é contrário a toda a proposta da campanha política do Bolsonaro, que dizia: vamos acabar com essa mamata, tá ok? Essa mamata tem que acabar. Sei. Eu acho que essa mamata não vai acabar tão cedo. Na verdade é o seguinte, né? Hoje eu até brincava com o pessoal, essa semana eu brincava com os amigos, né? O pessoal falou: nossa, mas esse cara fala barbaridade demais. Tá falando que vai acabar com as faculdades de ciências humanas, etc e tal. Nossa, quanta asneira que ele fala, a questão lá de amputação de pênis, etc. Eu falei, gente, mas quem é que esperou do Bolsonaro um exímio orador? Não interessa quem está na frente ou atrás, se é menor ou maior, se é magrinho ou gordinho. O importante é que quem está atrás confia quem está na frente. E eu que estou na frente, ou no meio, confio quem está na minha frente. Quem esperava do Bolsonaro ideias claras sobre o Brasil, que a gente precisa tanto nesse momento? Quem esperava do Bolsonaro um projeto de país? Alô, projeto, cadê? Não tem projeto.
100 dias de governo e simplesmente é uma cortina de fumaça em cima da outra, é briga de Twitter, é Léo Índio, é Damares com a goiabeira, enfim, são loucuras e a gente esquece do principal. E talvez o principal que cada trabalhador e trabalhadora deve conhecer, e aí, Luara, para já deixar nossos telespectadores aí, né, youtuber telespectadores já informados, nós sempre vamos trazer a reforma da Previdência aqui, né, porque ela é muito grave, e ela é a joia da coroa, né, o mercado financeiro está de olho, está sedento nela, ela é a galinha dos ovos de ouro, inclusive desde o golpe, né? O Temer, logo que golpeou, ele tentou passar a reforma da Previdência, não conseguiu, teve reação popular, os movimentos sociais se organizaram, e aí nós ficamos agora reféns do total desconhecimento, né? A publicidade, Laura, você sabe muito bem disso, é um princípio constitucional do direito administrativo, a administração pública como um todo deve transparência dos seus atos. E aí, esse monte de passador de pano que tem aí na internet, né, falou que não, que a Comissão de Constituição e Justiça só tem que analisar a constitucionalidade do projeto, da proposta de emenda à Constituição. Gente, como é que nós vamos mudar todo um sistema de previdência social sem conhecer os dados? Né? Aí vem com a desculpinha esfarrapada, filho, de que ia estremecer o mercado financeiro. Ah, tudo bem, mercado financeiro lá das bolsas de valores não pode ficar estremecido, mas o trabalhador pode perder os benefícios, o trabalhador pode perder a aposentadoria, o trabalhador pode ficar 5, às vezes, em alguns casos, mais 10 anos contribuindo. Então não faz sentido. Esse sigilo, né, que foi imposto aos dados da Previdência está deixando cada vez mais claro de que realmente é uma proposta que não tem nenhuma simpatia, não conta com nenhum respaldo popular, e aí só tem um interessado, né? Os bancos já estão igual o lobo da Chapeuzinho Vermelho, já estão de olho na cesta de frutos, já está de olho na vovozinha, já está de olho em todo mundo. Por quê? Porque o idoso vai procurar, né, o adulto, né, aí quem já passou dos 40, etc., vai procurar uma previdência complementar. É óbvio. Quem é que quer ter um fim de vida sem qualidade de vida? Não faz sentido. E aí, só para finalizar essa intervenção, né, essa semana saiu uma pesquisa, até engraçado, mas que a gente precisa ter conhecimento. Sei lá, mais de 50% dos idosos brasileiros, ou dos brasileiros, desculpa, tem mais medo de ficar feio do que ficar pobre. Aí, na primeira vista, você fala assim, nossa, mas que futilidade, ficar feio, preocupado com beleza. Você sabe por quê, pessoal? Porque a aposentadoria já era um direito garantido. As pessoas já se aposentavam, Luara, então não tinha por que preocupar com outra coisa, porque a aposentadoria estava garantida. Agora não vai ter aposentadoria, você vai ter dinheiro para comprar maquiagem, vai ter dinheiro para comprar, fazer cabelo. Eu fui ao salão de beleza. Vai ter tempo para fazer barba, não vai ter dinheiro para nada. Agora que vai ter que preocupar com o dinheiro. E aí o que eu fico impressionado, Laura, é que os debates no Brasil não caminham para frente. Se você fala isso na Europa, parece que você tá saindo das cavernas, né? Homem das cavernas e tal. Não. Esse é um tipo de garantia mínimo que foi dado. Agora aqui no Brasil, coloca um monte de cortina de fumaça, os privilegiados continuarão privilegiados, eles não vão contribuir para a Previdência, querem tirar as contribuições patronais e colocar tudo nas costas do trabalhador. Isso aí a gente não vai deixar acontecer. Se depender da gente, depender da resistência democrática do YouTube, nós vamos deixar isso acontecer, Laura. Exatamente, João. E assim, além de ser um desrespeito a toda essa luta que a gente já vem trazendo há tantos anos, né, que é um direito mínimo a se aposentar, já que todo mundo contribui, já que é tudo isso, a gente se vê numa situação ainda, não sei se você percebe, tão latente aí na sua região, João, que é a pós-política, a negação à política, né? A negação à política vem ganhando espaço gigante, a gente não consegue mais dialogar com as pessoas de uma forma que a gente dialogava há 10 anos atrás, por exemplo. Um exemplo que eu trago aqui agora é justamente o Romeu Zema, que é o nosso governador, e que fez Novo. Exatamente, que fez um discurso em sua campanha de que ia acabar com tudo isso que estava aí, ia trazer um novo governo, o seu partido chama Partido Novo. Fez todo um discurso cínico e inclusive em campanha ele era impreciso, ele falava e voltava atrás, enfim, foi uma campanha péssima.
E aí, João, o que mais me preocupa é que essas pessoas usam alguns instrumentos, como as redes sociais, por exemplo, para alardear coisas como se fosse economizar. Um exemplo. Romeu Zema pegou todas as fotos, que é uma coisa meio tradicional, tudo bem que é meio ridículo, extrema, tudo bem. Tinha as fotos do ex-governador Fernando Pimentel espalhados aí nas repartições públicas. Ele retirou todas essas fotos, empilhou num canto ali e falou assim, veja como estamos economizando, a gente nem vai colocar retrato na parede. Beleza, né? Só que o que... Beleza, campeão, vai lá. Assim, e alardeia isso como se fosse uma grande coisa e tudo mais. Só que o que ele deixa de dizer? Por exemplo, vou citar aqui, ó. Corte de 70% das vagas de tempo integral da escola pública, prejudicando cerca de 80 mil crianças do ensino fundamental de Minas. Isso não é falado, entendeu? Isso não é tuitado, isso não é exposto, isso... Mas não dá para manter as escolas com dinheiro economizado das fotos, Luara? Pois é. Não, olha a disparidade da coisa. E ele sabe muito bem disso. Então, assim, é melhor deixar as pessoas sem saber o que acontece. E agora me diz, o que isso tem de novo? O que isso tem de nova política? Nada, absolutamente. Vou te dar um exemplo aqui a nível municipal. Só em Belo Horizonte, esse governo novo não repassa verbas para o nosso município, em especial 139 milhões para a área de saúde, só para Belo Horizonte. Essa é a nossa realidade. Outra coisa interessante, João, não sei se você lembra, mas o Zema fez campanha em cima do que ele chamava de farra dos voos, que eram os helicópteros, os jatinhos, que os ex-governadores usavam, e ele disse muito claramente em campanha que era um absurdo, que ele não ia usar esse negócio, tal. E já está usando, assim, dezenas de vezes os jatinhos e os helicópteros particulares, e essa semana o vice-governador foi resgatado ali num spa de luxo e foi levado para Ouro Preto, as pessoas fizeram vídeo sobre isso, enfim... Nem isso o cara consegue ser novo no que ele se propõe, né? Fez a campanha ali dizendo contra toma lá da cá, que não ia colocar ninguém de nenhum partido, que nem os de direita, nem os de esquerda, e já temos aí, ó, 3 caras do PSDB compondo o governo dele e o Germano Vieira, que continua no poder desde sempre. E esse cara continua perpetuando as mesmas práticas, e as pessoas acabam acreditando que isso tem algo de novo. E nada de novo, né, João? Eu costumo falar com meus alunos aqui de direito administrativo, né? Quanto mais a gente limita a política, mais a gente fica refém, né, desses oportunistas de plantão. A mídia fez um trabalho muito sujo nos últimos anos de bater, seja em político, né, principalmente com o aparato. O pessoal até comentou aqui no vídeo anterior, comentou no Instagram, que gostaram, né, quando eu falei da engrenagem, né, fiz assim com a mão. E de fato, é uma engrenagem, né, nós vivemos num sistema muito articulado, que de um lado, eles batem no que eles chamam de velha política, batem, do outro, vem toda uma ideia, né, de tecnicismo, de que a política tem que sair da gestão, só o nome gestão já deixa claro, né, que temos que ter uma gestão técnica, uma gestão muito especializada, e daí você tira o caráter político, né, o caráter de representatividade dessas pessoas que ocupam os cargos públicos e que elaboram e executam as políticas públicas que interferem na vida de cada um e de cada uma. E aí, Luara, assim, eu acho que a gente não pode finalizar esse vídeo nosso da semana sem falar sobre o maior fato político que aconteceu talvez nos últimos meses, né? Que foi a entrevista do ex-presidente Lula lá na carceragem da Polícia Federal de Curitiba. Depois de 8 meses, olha isso, gente, depois de 8 meses, o STF autorizou a entrevista, né, a entrada de 2 jornalistas, a Mônica da Folha de São Paulo e o Florestan Fernandes Júnior do El País, para entrevistar o presidente Lula, né? Não vou nem citar casos, né, de outros presos que foram entrevistados, porque as pessoas precisam ter claro, né? Quando um cidadão, uma cidadã, qualquer que seja,
quando ele é preso ou ela é presa, só um bem jurídico, só um direito é tolhido, que é o da liberdade de locomoção. Não é possível a gente penalizar todo o resto, toda a esfera da vida humana da pessoa. E Lula, sem dúvida, é um personagem a ser ouvido, né? É alguém a ser escutado sobre o momento político. E eu lembro de uma frase dele que era muito boa, que ele falava assim: técnico a gente contrata. Quer dizer, a gente não precisa necessariamente eleger técnicos, porque o corpo técnico já está presente na administração, pessoal. O corpo técnico é fruto da elaboração de concursos públicos, é fruto da seleção pública de profissionais para estarem ali sempre à disposição do Estado brasileiro, seja qual for o gestor. Então o gestor precisa ser político, o gestor precisa responder a projeto político. Então, a entrevista do ex-presidente Lula, quem não viu ainda, está mais que recomendado, tem que assistir. Ele, assim, os governos do PT, né, houve muito problema, nós tivemos muito problema durante os governos do PT, mas, sem dúvida, essa autoestima do brasileiro, a soberania nacional, assim, não havia essa bobajada de tecnicismo exacerbado, né? A gente tinha povo, né? A gente tinha prioridades, a gente tinha um norte, a gente tinha algum tipo de dignidade aí para as pessoas que alimentavam a esperança. Afinal de contas, Laura, eu acho isso, eu queria ouvir sua opinião. O político, a política, nada mais é do que a solução, né, de conflito entre homens, mas, sobretudo, é uma aula, é um espaço de esperança, né? Os políticos têm que mandar uma mensagem de esperança, têm que motivar sonhos. Eu ouvi o Frei Bé dizendo, o ser humano gosta tanto de sonho, precisa tanto de sonho, que ele sonha até dormindo. Então nós precisamos retomar nossas utopias, precisamos lutar por um mundo melhor, seja ele a conformação que for, mas um mundo democrático, plural, principalmente um Brasil de oportunidades, não é isso? Exatamente, um pouquinho do que eu vi ali de ontem, João, deu para sentir a necessidade da gente se aproximar de quem a gente tem afinidade, sabe? E aí, vendo esse contexto todo que a gente falou aqui mais cedo, que a gente falou em outros vídeos, a gente está se aproximando. Essa galera que está no poder, que é a nossa aproximação, fala por nós, ou é uma galera que está dizendo dos mesmos oligarcas, no mesmo lugar de sempre. Acho que está faltando essa conexão entre o brasileiro se entender como povo latino-americano que é e entender que lugar que ele tem que se colocar na história. Acho que conversando, acho que entendendo, estudando, que é a nossa obrigação, a gente chega lá ao ponto de se entender como povo e caminhar junto. Acho que é isso, João. E aí? Beleza, maravilha. Mais um politiquejo aí, ó. Então tá, gente. Agradecemos aí, ó, todo mundo. Se inscreve no canal e vamos acompanhando. Um beijo. Valeu, gente. Até o próximo. Valeu, tamo junto.